Tudo bom, meus queridos? Hoje nós vamos bater um papo sobre planejando o projeto. Na verdade, esse material, ele vai estar dividido em várias pequenas partes, tá? Mas quando eu leciono para os meus alunos, eu divido ele em 4 partes que nós temos no planejamento, a nossa gerência de projetos. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte inicial de planejar o projeto, que é o desenvolvimento do plano de gerenciamento de projetos, que é uma das atividades que deve ser feitas, mas ela engloba outras atividades e outros planos que devem ser elaborados também. Se tu quiser saber mais, fica aí ligado no vídeo. Então, pessoal, esse nosso bate-papo, como eu já disse aí no início, a gente vai conversar um pouquinho sobre as partes de planejar um projeto, ok? Parte do planejamento, que também está dentro da parte de gerenciamento. No vídeo anterior que tem no canal, na playlist, tem como iniciar um projeto, que nós criamos lá 2 documentos, o termo de abertura do projeto e identificamos as partes interessadas. E eu mostrei para vocês um exemplo do TAP, né, que é o nosso termo de abertura do projeto. Lembrando que alguns elementos que estão lá nós vamos utilizar aqui também na parte do planejar. Mas o que compreende o planejar? Ele é um grande grupo de processo, né? Ele é um dos mais extenso, pois ele passa por todas as áreas de conhecimento. Isso aqui, pessoal, a gente está falando em relação ao Scrum atrelado ao PMBOK, né? Onde nele está contido as partes mais importantes do gerenciamento, como definição de escopo, a questão do esforço, definir e refinar objetivos, entre outros pontos que devem ser atingidos. Como ele é bem extenso, por isso que eu deixei ele dividido em 4 partes, da mesma forma que nós temos lá no livro do Fábio Cruz, que o nome do livro é Scrum e PMBOK, Unidos no Gerenciamento de Projetos, tá? Então, assim, ó, essa é a primeira parte aqui, a parte 1, que eu divido e leciono com meus alunos, eu divido assim, ó. Primeiro a gente vê a parte de desenvolver o plano de gerenciamento de projetos, depois planejar o gerenciamento das partes interessadas, planejar o gerenciamento do escopo, coletar requisitos, definir o escopo e criar a EAP, que é a nossa estrutura analítica do projeto. Então, na verdade, material, esse slide está dividido dessa forma. Depois temos a parte 2, 3 e 4. Mas no vídeo de hoje nós vamos conversar mais sobre o plano de gerenciamento de projetos. Daí vai vir, né, vídeos posteriores sobre gerenciamento de partes interessadas, planejamento, coleta e assim por diante, para tentar englobar todo o material de gerenciamento de projetos. Mas vamos lá para o que interessa, que é o nosso primeiro ponto, que é o que vai ser abordado nesse vídeo, que é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Primeiro ponto, o que fazer para planejar corretamente um projeto? Isso é uma decisão bem importante para ser determinada. E também assim, ó, o que a gente sempre deve pensar? Que o plano de gerenciamento do projeto, ele é um dos documentos mais importantes e vai nortear todos os nossos trabalhos de gerenciamento, e bem como as suas formalizações que nos ajuda a conduzir cada uma das etapas, tá? Mas na metodologia qual nós estamos aplicando, a gente quebra esse plano de gerenciamento de projetos, podemos quebrar, na verdade, ele lá no Scrum em pequenas partes e criar este documento maior, tá? Porque esse é um documento bem completo, que tem cronograma, tem toda a parte de riscos, de qualidade, entre outros pontos que devem ser abordados nele. E depois eu vou mostrar para vocês 3 exemplos que nós temos de plano de gerenciamento do projeto. Mas aqui, ó, vamos lá ao primeiro ponto, tá? E conversando sobre desenvolver esse plano. Após nós termos desenvolvido nosso termo de abertura do projeto, ele ter sido aprovado e divulgado, o gerente de projeto pode então iniciar esse plano de gerenciamento, que era nessa parte de iniciação, onde nós identificamos as partes interessadas e criamos o termo de abertura do projeto, ok? Depois, a gente sabe que esse plano, ele é como eu falei, um documento principal, documento de planejamento, ele é um documento, por que aqui se diz que é um documento vivo? Porque ele vai ser modificado
e pode ser modificado, ele não é um documento o qual tu cria uma vez e guarda ele. Ele é um documento o qual pode ser modificado no decorrer de todo o projeto. Aí tu só coloca lá os adendos dizendo que teve alguma modificação. Por isso que ele é de extrema importância. Ele é formal e deve ser aprovado qualquer modificação dentro dele. Ele também é usado para guiar toda essa execução do projeto, servir como uma base de controle. Por isso que ele é composto de outros documentos de planejamento. E nós temos aí vários documentos, como o gerenciamento de comunicações, o de riscos, de qualidade, de aquisições e partes interessadas. Ok? Sem contar, lembrando que nossas ferramentas de comunicação são essenciais. E lembrando que eu falo em sala de aula. O Whats, Face não é ferramenta de comunicação. Utilize uma ferramenta de comunicação, como Slack, como Teams da Microsoft, ok? Inclusive tem vídeo aí no canal sobre como utilizar o Slack. Então, assim, ó, esse plano ele vai reunir outros planos auxiliares e progressivamente, no decorrer do projeto, a gente vai ter ele totalmente formado, tá? E ele deve ser projetado da seguinte forma. Mas ele é usado da seguinte forma. Aqui, ó, esses pontos que eu tenho aqui no slide, que são entradas, técnicas e tudo mais, são apenas aconselhamentos para criar esse plano. Como entradas, nós temos aqui, ó. Para desenvolver um bom plano de gerenciamento de projetos, é preciso considerar as seguintes entradas: termo de abertura e saídas de outros processos, né? Então, termo de abertura nós já criamos a parte inicial, tá ok? Saídas de outro processo, que são outros documentos que são gerados no decorrer do gerenciamento de projetos, que no caso aqui a gente fala do Scrum aliado ao PMBOK. Então, a gente fez uso dos planos lá do PMBOK, o qual pode ser aplicado em pequenas, médias e grandes empresas da forma que nós estamos utilizando. Tá? E o que vem proveniente de lá? As baselines, os planos de gerenciamento das áreas de conhecimento, como custo e riscos. E aí entra outro ponto. Fatores ambientais da empresa. Esses fatores são padrões governamentais, industriais, sistema de informação de gerenciamento de projetos, estruturas culturais, infraestrutura, administração de pessoal. Por exemplo, se nós fazemos uso da metodologia Scrum, vocês podem por aqui. Se vocês usam fatores ambientais para gerenciar um projeto e ter uma determinada qualidade agregada, como nós temos um modelo de maturidade do CMMI, temos também o modelo do MPSBR, tá? Então, tudo isso aqui vocês podem agregar aqui, certo? Outra questão, ativos de processos organizacionais. Normalmente são diretrizes padrão, critérios de avaliação de propostas, critérios de medição de desempenho, modelo de plano de gerenciamento de projetos, procedimentos de controle, de mudanças, arquivos de projetos passados e tudo mais. Lembrem, pessoal, podemos ter todos esses documentos? Podemos. Sempre vai ter? Não. Vai depender do tamanho do projeto de vocês, do tamanho da equipe de vocês, da organização, né? E do que vocês fazem uso ou não. Mas, como eu falei, isso aqui são aconselhamentos que se encaixam em todos os tamanhos de projetos. E aí entra como ferramentas e técnicas. Então, como entradas em mãos, o gerente de projetos pode iniciar o desenvolvimento do plano de gerenciamento. Ele pode fazer uso de várias técnicas, como opinião especializada para atingir objetivos documentos, que são adequar o processo para atender necessidades do projeto, incluir detalhes técnicos e de gerenciamento, determinar recursos, níveis de habilidade necessárias para executar o trabalho do projeto, determinação do nível de gerenciamento de configurações que é utilizado, quais documentos estão sujeitos a processos de forma processo formal, né, de controle de mudanças, e assim vai indo, tá? E dentro disso, a gente pode destacar algumas dessas técnicas, que nós temos brainstorming, né, você pode utilizar também brainwriting, solução de conflitos, resolução de problemas, gerenciamento de reuniões. Aí eu não vou ficar falando sobre elas, aí vocês pegam e procurem aí no Google, em outro canal, no YouTube, que no meu canal não tem sobre nenhum desses daqui, ok? E como saída, então é sempre assim, ó. Nós temos as entradas, né, que são esses termos, depois nós temos as ferramentas e técnicas e sempre saídas. Então sempre o material é dividido dessa forma. De saídas nós vamos ter o nosso plano, né, composto com o mínimo dos componentes necessários. Quais são esses componentes? São 7 componentes que nós podemos acrescentar. O primeiro deles é o ciclo de vida do projeto.
nós devemos ter, né? E os processos que são aplicados em cada fase. Então, assim, ó, pode ter mais pontos? Pode, bem como vou mostrar em exemplos para vocês. Mas esses são o mínimo dos componentes que devem estar contidos nesse plano. Então, voltando ali, ó, ciclo de vida do projeto, processos que serão aplicados em cada fase. Outro ponto, com o trabalho será executado para complementar os objetivos do projeto. A sugestão é que nesse item sejam descritos como no Scrum será utilizado e quais são as conexões entre ele e as técnicas tradicionais. Então, essa parte aqui, ó, que é a adequação feitas pela equipe do processo, né? E como que elas serão geradas. Depois, como serão gerenciadas as mudanças no projeto. Depois nós temos como serão gerenciadas as configurações do projeto, como serão gerenciados os requisitos no projeto, o que será feito para manter a integridade da linha base, né, da baseline do projeto, e quais são as necessidades para as comunicações entre as partes interessadas, tá? Então, pessoal, esses pontos estão mesclados dentro destes daqui, mas eu falei para vocês de uma forma bem mais sucinta. No presente momento, meu site ainda está fora do ar, mas espero que depois ele volte ao ar e vocês podem dar uma olhadinha nesse slide com uma maior atenção. Tá? Outro ponto que nós devemos lembrar e não podemos esquecer, que após a conclusão dos outros processos de planejamento e durante alguns dos processos de execução, como monitoramento e controle, esse plano será alimentado e crescerá, ou seja, vai ser acrescentado outras partes progressivamente. E outro ponto que é importante, o gerente de projetos não deve desenvolver este documento sozinho, tá? É recomendado que se utilize opiniões de especialistas, membros da equipe, pois o planejamento é extenso e o gerente de projetos deverá aplicar um esforço significativo em seus processos, tendo em mente que após essa etapa, os próximos passos do planejamento estão ligados às seguintes áreas de conhecimento, como escopo, tempo, custos, qualidade, RH, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas, tá? Até sem querer passei para o próximo ponto. Agora deixa eu fechar aqui e eu vou abrir alguns exemplos para vocês. Primeiro eu vou abrir esse exemplo aqui, ó, mais simplesinho, que é o primeiro. Esse exemplo aqui, se encontra lá na internet, é do PMO, tá? Que é o Project Manager Officer, que é o escritório de gerenciamento de projetos, onde lá em cima nós temos o plano de gerenciamento do projeto, depois o nome do projeto e as versões de controle, como eu comentei para vocês. Que ele vai ser desenvolvido progressivamente no decorrer do projeto. Pode ter modificações, aí tu acrescenta qual versão é, a data, o autor e as notas da revisão. Esse daqui, ó, contém o básico do básico do básico que deve ter, que é objetivos do documento, linha base do escopo do projeto, organização do projeto em matriz de responsabilidade, cronograma de execução e orçamento de projeto, como será medido o progresso do projeto, gestão de riscos e problemas, gestão de comunicação e gestão de mudanças de escopo. Então, esses pontos fazem parte das outras etapas de planejamento, mas devem ser preenchidas aqui. Vamos lá, o primeiro. Objetivo do documento. Aqui vocês vão descrever objetivo, explicação, com planos auxiliares se necessitar. Depois, linha base do escopo do projeto. Ela é composta pelos seguintes documentos: declaração de escopo, estrutura analítica do projeto, EAP, né? Dicionário da EAP. Depois, a declaração de escopo do projeto contém situação atual e justificativa do projeto, os objetivos SMART e critérios de sucesso, premissas e restrições. Pessoal, parem um pouquinho, olhem para aqui, tá? Não só escutando minha voz, olha para cá. E lembrem, lá no termo de abertura, nós temos quase tudo isso aqui. Então, volta lá no documento e preenche aqui, ok? Terceiro ponto, organização do projeto e matriz de responsabilidade. Também, lá a gente já falou nas partes interessadas, matriz de responsabilidade. Pega e usa aqui, ó. Então, aqui nós temos documentos como registro de partes interessadas, dicionário e tudo mais pode ser preenchido. Depois, cronograma de execução e orçamento do projeto. Nós já tínhamos um cronograma de execução mais ou menos lá, tá? E aqui vocês vão acrescentar. E pode ser usar o PMO Gantt chart, tá? Vocês podem criar um cronograma entre outras partes,
tá? Daí se vai como vocês vão utilizar no projeto de vocês. Depois, como será medido o progresso? Aqui uma sugestão. Então, através do gerenciamento do valor agregado e de seus indicadores de prazo e custo, tá? SPI e CPI, e semáforos de indicadores, nós temos os semáforos de indicadores de projetos. Os escritórios são verde, amarelo e vermelho, tá? Vejam se isso aqui vocês vão utilizar no projeto de vocês. Depois, gestão de riscos e problemas. A gente falou de riscos lá no termo de abertura. Pensa aqui, só que aqui tu pensa que problemas que geram esses riscos e possíveis alternativas. Então, o registro dos riscos e dos problemas contém riscos e os problemas identificados ao longo do projeto em uma única planilha para facilitar o seu monitoramento. Depois, gestão da comunicação, como se dará junto com uma matriz que pode ter ou não de como será efetuada a comunicação. Após, gestão de mudança de escopo. Então, toda mudança deve ser solicitada no formulário enviado ao gerente por e-mail, ok? E depois nós temos nossas aprovações. Então, esse aqui contém 8 pontinhos e é o mais simples deles. Deixa eu abrir o próximo para vocês verem. Depois aqui, ó, esse aqui da EasyBook. Esse aqui da EasyBook foi criado lá em 2013, também é baseado na 5ª edição do Guia PMBOK, que é o nós estamos utilizando nas nossas metodologias. Projeto, nome, tá? Daí vocês trocam o logo aqui e colocam o logo do projeto de vocês, né? Aqui, ó, por quem foi criado, o endereço e tudo mais. Os históricos das alterações, da mesma forma, deixa eu diminuir um pouco aqui. Depois o endereço lá pro site deles, pode acessar e pegar e baixar esse slide não, baixar esse template aqui. Outras informações também aqui do Brasil PMI, tá? Depois o sumário, olhem só. Nesse daqui nós temos 22 pontos. Então ele é bem completo. Onde nós partimos lá, histórico de alterações, ciclo de vida do projeto, adequação do modelo proposto pelo MBOK, aplicações do projeto, diretriz de execução, plano de gerenciamento de mudanças, plano de gerenciamento de configurações, manutenção das integridades e assim vai indo, tá? Pessoal, eu não vou ficar explicando todo ele, tá? Eu só vou passar para vocês terem esse entendimento. Olhem lá, linha de base, escopo, cronograma, custos, gerenciamento de escopo, requisitos, cronograma, custos, qualidade, processo, tá? E assim vai indo. Só vou descer aqui, ó. Esse aqui é bem completo, é bom fazer uso desse daqui, ou do próximo que eu vou mostrar, e vocês podem ir cortando as partes que não interessam para vocês. Ali, ó, ciclo de vida, ele tem até um textinho explicando o que é o ciclo de vida. Depois, a parte das adequações, diretrizes para execução do projeto, plano de gerenciamento de mudanças, plano de gerenciamento de configurações, como que vai ser dar os versionamentos dos documentos, a manutenção da integridade das linhas base de medição de desempenho, também como vocês podem utilizar, necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas, revisões chaves, linha base do escopo, tá? Que é a declaração, EAP e o dicionário, linha base do cronograma, linha base de custos, plano de gerenciamento do escopo, ok? Depois, plano de gerenciamento de requisitos, então tu inclui o link para cada um deles e assim vai indo, certo? Deixa eu abrir o nosso último aqui. O outro é da Dynamos. Esse aqui você tem o logo aqui deles, obviamente, vai o logo da empresa de vocês, objetivo estratégico, data, nome do projeto, cliente, gerente, tá? E tudo direitinho. Esse aqui é bem bom, esse aqui também. Eu aconselho usarem esses dois últimos para vocês irem aprendendo e também lembrando, vocês têm que se nivelarem por cima, né? Porque vocês querem ser excelentes profissionais. Não adianta sempre ir pela forma mais fácil, sempre pegar o planinho mais fácil, né? Então, se desafiem um pouco, corram, utilizem esses aqui, que são um pouquinho mais complexos, e vão aprendendo. Certo? Olha lá, na introdução que nós temos descrição, justificativa, benefícios, objetivos. Tudo aqui descrevendo, por exemplo, benefícios. Descrever quais benefícios o projeto trará com sua conclusão. Depois, lembrar as suas metas SMART. Como segundo tópico, segunda seção lá, nós temos gerenciamento e integração. Estratégias de condução. Aqui, inclusive, tem até um exemplo aqui explicando, tá? Depois, gerenciamento de escopo, estratégia de condução, junto com um exemplinho que tem aqui, ó.
Depois, estrutura analítica, EAP ou WBS em inglês, tá? Lembrando, lá em cima tá o projeto e as fases do projeto, bem como as suas entregas. Mas mais adiante a gente conversa um pouquinho mais sobre a estrutura analítica. Depois, documentos de apoio, se vocês criaram, se são necessários. Depois, gerenciamento do tempo, estratégias de condução. Aqui tem um exemplinho também explicando. Cronogramas e marcos, tá? Que nós temos que ter, que são as conhecidas milestones. Cronograma do projeto. Depois, gerenciamento de custos, estratégias de condução com exemplos, orçamento do projeto. Aqui, ó, também descrevendo um exemplinho. Depois, fluxo do projeto, de caixa do projeto, que é opcional. Gerenciamento de qualidade, que tem descrevendo aqui, ó, a estratégia de condução. Já tem um exemplinho aqui, então não vou ficar me detendo em cada uma dessas partes. Ah, esqueci de falar aqui, ó, sitezinho lá para vocês baixarem esse slide deles. dinamostreinamentos.com.br, tá disponível lá. Indicadores de qualidade, gerenciamento de aquisições, estratégias de condução, gerenciamento de recursos humanos, tá? Como se dá o organograma do projeto de vocês, papéis e responsabilidades, matriz de responsabilidade, plano de mobilização e desmobilização, premiações e recompensas, depois gerenciamento de riscos, citando inclusive aqui, ó, exemplos de como vocês devem criar. Depois, registro dos riscos, gerenciamento de comunicações, plano de comunicações, gerenciamento das partes interessadas, estratégia da condução. Tá? Então, um exemplo ali, ó, consiste em identificar, analisar, mapear as partes interessadas e criar ações de gestão para gerenciamento com eles. Depois, abaixo, registro das partes interessadas, matriz de poder versus interesse, que eu falei no vídeo anterior, que nós criamos lá, falamos das partes interessadas. E foi. E por fim, aprovações, revisor e aprovado. Então, pessoal, esses eram 3 exemplos, tá? Que nós vimos sobre o plano de gerenciamento do projeto, lembrando que esse plano ele é um documento muito importante para fazer todo esse nosso norteamento, né? Fazer toda essa condução do gerenciamento do nosso projeto. Ele ajuda em várias e várias e várias partes vocês. Então, assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Ah, como que eu devo utilizar tal parte de gerenciamento? Como que eu posso planejar tal parte, tá? Então, se eu puder, eu vou aí e respondo vocês o mais rápido possível. E peço a todos aí que se interessarem por esse conteúdo, se inscrevam, deem um curtir aí, ativem as notificações. E, se tu quiser saber mais, fica aí ligado no canal. Abraços!